inteligência espiritual é o terceiro complexo da inteligência humana. Não se trata de religião, se trata de uma descoberta científica. Os pesquisadores nos Estados Unidos descobriram que o ser humano, na sua essência, ele busca a felicidade dentro das empresas, dentro de um convívio social, dentro da sua família. E o meio corporativo, ele se despertou para essa descoberta da ciência, percebendo da necessidade de se criar um ambiente para que as pessoas sejam felizes. O meio corporativo é um meio cruel, as pessoas são pressionadas, as pessoas elas são empurradas para alcançar metas, objetivos, e isso não está mais fazendo sentido para as suas vidas. E as empresas elas se aperceberam que se ela não olhar para o ser humano como um ser humano e não como uma máquina para dar resultado, dificilmente os negócios permanecem de pé. E a ciência vem contribuir mais uma vez com as empresas no sentido de apontar para um caminho novo. As empresas hoje, as maiores empresas nos Estados Unidos, elas não se preocupam mais em ser as maiores empresas do mundo. Elas buscam ser as melhores empresas para o mundo. E você consegue, realizando essa conquista, através da satisfação do coração do ser humano, que é uma pessoa que está ali não para ser escravizada através do trabalho, mas para contribuir com o mundo. As empresas entenderam que elas precisam devolver um pouquinho para o planeta aquilo que elas têm tirado. E dentro desse processo, devolver alegria no coração das pessoas é uma das prioridades que grandes corporações dos Estados Unidos estão trilhando nesse caminho tão cruel que é essa competitividade, essa globalização. Há 3 complexos de inteligência humana. O primeiro, há 20 anos atrás, descobriram que há pessoas que possuem uma inteligência diferenciada. E aí descobriram-se que há um QI, que é o quociente de inteligência. E nessa descoberta, as empresas se movimentaram no sentido de buscar pessoas com QIs diferenciados para ocupar postos diferenciados dentro das empresas. Depois, com a globalização, a ciência acabou descobrindo que há um segundo complexo da inteligência humana, que é o quociente emocional, o quanto as pessoas conseguem trabalhar sob pressão. Então as empresas entenderam que no mundo globalizado não adianta mais líderes altamente inteligentes que não conseguem viver sob pressão. Aí a segunda mensagem dos presidentes para os diretores de recursos humanos: olha, agora você vai para o mercado, você vai selecionar pessoas que são inteligentes e pessoas que têm controle das suas emoções. Agora, mais recentemente, a ciência correu em volta do rabo e decidiu que no fundo, o que as pessoas querem é ser feliz. E que sem felicidade não adianta você ser inteligente, sem felicidade não adianta você ter controle das suas emoções, você precisa ter propósito de vida. Então, o quociente de espiritual, ele vem no fundo, dar equilíbrio para o QI e para o QE. Faz com que, de fato, o ser humano possa contribuir da maneira e da forma que as empresas precisam hoje para se manter competitiva nesse mercado tão competitivo que é esse mercado globalizado. O quociente espiritual é algo muito novo no Brasil e que tem a sua disseminação prejudicada por causa da ignorância, porque as pessoas relacionam a inteligência espiritual com religião. E há um preconceito no meio corporativo, principalmente aqui no Brasil, de quando se fala de Deus, se está falando de religião. E quando se fala em inteligência espiritual, a gente não está falando nem de Deus nem de religião, a gente está falando do nosso ser interior, que precisa ser preenchido na nossa essência, que é ser feliz. Nós não temos outro objetivo, outra missão na vida, senão ser felizes. Mas aos pouquinhos a gente tem conseguido quebrar essas barreiras,
as empresas se aperceberam de que quando ela abre espaço para a gente falar de felicidade dentro das empresas, o ambiente se transforma e a companhia se transforma. E os fornecedores que olham para essas empresas acabam sendo tocados por essa diferença que há no ambiente de trabalho. Os clientes também acabam comprando mais porque eles percebem que eles estão lidando com pessoas, empresas felizes. E de alguma forma a gente tem contribuído na divulgação desse trabalho e contribuindo na quebra de todo esse preconceito que há quando se fala de espiritualidade dentro das empresas. O grande desafio que eu enfrento hoje é o preconceito. E é engraçado que o preconceito está ligado à ignorância. É muito mais fácil eu me proteger daquilo que eu não conheço. Talvez seja errado, mas é aquilo que naturalmente o ser humano faz. E muitas vezes a gente perde de conhecer coisas boas por a gente não permitir conhecer o novo. Quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu comecei a ser convidado para falar da minha história de vida, que está muito alinhado com o propósito do quociente espiritual, no primeiro momento a gente percebeu uma certa apreensão do empresário, no sentido do que esse cara vai falar, que esse cara vai falar de felicidade, eu estou precisando fechar meta. Aí quando ele começou a perceber o resultado do trabalho no coração dos seus funcionários, a motivação, a alegria, o prazer dos funcionários em estar trabalhando num ambiente diferenciado, eles entenderam que talvez isso possa ser o único caminho para manter as empresas de pé. Focar na felicidade dos colaboradores. E hoje a gente tem trilhado por esse caminho, a gente tem recebido muitos convites para falar não só em empresas, mas em entidades representativas como o Ciesp, a Associação Comercial, pessoas que estão abrindo a porta para esse assunto já tão desenvolvido nos Estados Unidos e com esse trabalho tão pioneiro que a gente tem tentado desenvolver aqui no nosso país. A ciência me ajuda a falar de Jesus, porque o ser humano ele valoriza muito mais a ciência do que Deus que criou a ciência. Até nisso Deus é perfeito, porque Ele me concede ferramenta hoje para que eu fale de espiritualidade com base na ciência e que no fundo, não só a espiritualidade como o quociente de inteligência emocional, tudo foi criado por Deus. Nada daquilo que existe, segundo a Bíblia, deixou em alguma maneira de ser criado pelo Criador, pelo próprio Deus. E quando a gente pega a base científica do quociente espiritual, que nos Estados Unidos, um país desenvolvido e mais em Harvard, que é uma universidade ímpar no mundo, isso quebra preconceito, as pessoas abrem as portas e a gente vai falar de espiritualidade sem nenhum compromisso com religião, e a gente fala de fato aquilo que a ciência nos fala, nos mostra que é a necessidade que o ser humano tem insaciavelmente de ser feliz. Então a ciência me ajuda em quebrar essas barreiras, em derrubar esses preconceitos, para que a gente possa levar ajuda para essas empresas que precisam hoje, de alguma forma, encontrar caminhos diferentes para se manter vivas no mercado tão concorrido que é como esse nosso mercado globalizado que a gente vive atualmente.
tecnologia nunca vai preencher o espaço do ser humano. As empresas, elas podem desenvolver a tecnologia que elas quiserem, elas podem ter o seu centro de desenvolvimento mais aprimorado do mundo. Ainda assim, o ser humano é o que vai fazer diferença no sucesso das empresas. Ainda assim, o ser humano é que vai fazer com que essa empresa, de fato, possa alcançar os seus objetivos, as suas metas. O ser humano, ele nunca vai ser substituído por máquina. O empresário, goste ou não, sempre vai precisar do ser humano. Já que isso é uma verdade, por que não aprender a lidar com o ser humano? Por que não aprender a respeitar as limitações do ser humano? Por que não investir no desenvolvimento do ser humano? Quer seja como negócio, quer ser como uma contribuição daquela pessoa que ele depende para que o seu negócio fique de pé. Então, tecnologia e ser humano são sempre coisas que vão estar interrelacionados. Máquina, você pode, através do seu dinheiro, desenvolver tecnologias, mas o dinheiro nenhum compra a felicidade do ser humano. A felicidade do ser humano, ela é preenchida quando a gente encontra o propósito de cada um. Eu acho que isso tem despertado muitos empresários de sucesso hoje, olhando para o seu colaborador como algo indispensável para que ele possa ter sucesso nos seus negócios. E eu tenho a grata satisfação de conhecer empresários que hoje olham para o seu colaborador e a sua empresa como uma grande família, que precisa, em primeiro lugar, estar bem para que ela possa produzir algo fora do ambiente de trabalho. E o QS vem muito nesse sentido, ajudando os empresários, os líderes a respeitar o ser humano e valorizar o ser humano para que ele possa coroar de sucesso toda a tecnologia que possa eventualmente existir dentro de uma grande empresa. Primeiro, conhecer as pessoas, conhecer o coração das pessoas. E é engraçado porque você não precisa só quebrar o preconceito do líder, você precisa quebrar o preconceito das pessoas com que você fala. Porque normalmente as pessoas, quando ela vê alguém de fora, ela acha que é alguém que vai trazer algum risco para o trabalho dela. Então, o primeiro desafio que eu tenho nesse meu trabalho é conquistar a confiança dessa pessoa para que eu tenha acesso ao coração dessa pessoa. Porque se eu não alcanço a confiança dessa pessoa, ela se fecha e eu não tenho acesso ao coração da pessoa. Então, é um desafio, porque o ser humano por si só é um ser humano desconfiado, até pelos desgostos, até pelas decepções da sua vida. Quando chega alguém de fora para falar de um assunto novo, automaticamente ele pensa que eu estou trazendo algum risco para o seu trabalho e no fundo eu estou levando talvez uma esperança diferente daquilo que ele tem vivido até hoje na empresa. Então o desafio sempre é quebrar a barreira, pela ignorância, pelo preconceito, pela maldade, mas a gente sabe que o ser humano, ele grita por ajuda. Aceitando ou não, o ser humano é alguém que grita por socorro. E com jeitinho, com experiência da nossa própria vida, a gente consegue alcançar não só o coração do líder, mas também o coração dessas pessoas que buscam hoje propósitos para suas vidas. O grande desafio das empresas é criar um ambiente cultural que abrace o propósito de vida de todos os seus colaboradores. No fundo, o que o ser humano quer e busca é a sua felicidade, só que cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua visão, cada um tem os seus valores. E a interseção entre os propósitos de vida de
que nasce a partir do número 1 da empresa, faz com que se estabeleça uma cultura organizacional. E todo mundo que hoje vive dentro dessa cultura organizacional tem, direto ou indiretamente, parte dos seus propósitos atendidos. E isso é disseminado porque você acaba definindo quais são os seus fornecedores que vão fornecer produtos e serviços para vocês, que tem que estar alinhado com a sua cultura. Quais são os clientes que nos interessam, que estejam alinhados com a nossa cultura. Aí você acaba sendo um agente propagador de uma cultura do bem. Você atrai talentos que estão interessados em viver num ambiente diferenciado, onde eles percebem que sim, de fato o dinheiro é importante, mas a felicidade está muitas vezes acima da necessidade financeira. Então esse é o propósito do trabalho da inteligência espiritual, é criar uma cultura, um ambiente que converge o propósito de vida do líder número 1 e na convergência dos propósitos de vida individual dos seus colaboradores. Esse é o propósito dessa missão, do que é simples assim, tão difícil assim, essa missão que a gente tem realizado hoje no meio corporativo. Eu sempre digo que tem que haver um equilíbrio. Para você reter os seus talentos, você tem que ter um equilíbrio entre o financeiro e entre o ambiente de trabalho. Não adianta hoje você pagar um bom salário para uma pessoa com um ambiente de trabalho horrível. Não vai ser feliz, não vai funcionar. Em contrapartida, não adianta você criar um ótimo ambiente de trabalho se você pagar mal ao seu colaborador. Então, esse equilíbrio entre o financeiro e o ambiente de trabalho é o que gera a fidelidade dos seus colaboradores. E é esse o grande desafio. O problema é que o empresário acha que ele vai conseguir tudo com dinheiro. E é por isso que ele tem só parte do coração do colaborador conquistado. A outra parte tão importante ele não consegue preencher com dinheiro. Ele consegue preencher criando uma cultura que responda às expectativas de propósito de vida que os seus colaboradores têm. Quando consegue alinhar essas duas coisas, de fato, há uma fidelidade dos seus colaboradores, há uma atração de novos talentos e há de fato uma mensagem diferente que essa empresa manda para o mercado, de que de fato ela é uma empresa que não se preocupa só com o seu business, mas se preocupa também em cuidar e cuidar bem do ser humano. O líder ele tem que entender, eu vi uma foto esses dias, um curso que eu fiz, de uma trilha de lobos. E o palestrante me diz assim, e os lobos eles andavam sequencialmente, e ele disse para nós assim, para vocês, qual é o líder? E naturalmente a gente imaginou que o líder fosse o primeiro lobo. E para nossa surpresa, as primeiras pessoas, os primeiros animais da fila eram os doentes, eram os mais velhinhos. O segundo bloco eram os mais novos. E depois lá atrás vinha o líder. Então o líder não é o que está à frente, é o líder que acompanha atrás, ajudando os mais fracos, os mais jovens, orientando, dando proteção. Quebra um pouquinho o padrão de liderança que a gente conhece culturalmente. O líder não é o chefe, o líder é aquele que inspira, o líder é aquele que protege, o líder é aquele que entende os momentos difíceis que seus liderados estão vivendo. Esse é o líder do momento atual, o líder que achar que a caneta dele tem poder e que ele achar que seus liderados vão seguir através do seu cartão de visita, é um líder que está fadado ao fracasso. O líder, ele é inspirador de pessoas.
não só profissional, mas principalmente na sua vida pessoal. Os exemplos que ele dá, aquilo que ele fala, se de fato ele fala aquilo que ele vive. As pessoas hoje buscam líder. E Jesus é o maior líder que já existiu na face da terra. E Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo. E pessoas até hoje seguem Jesus, depois de 2000 anos, pelo exemplo e pela missão de vida que Jesus trouxe na terra. Jesus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia não muda. A Bíblia é um livro permanente, que se renova a cada manhã. A Bíblia é o nosso manual de sobrevivência. Para depressão, para tristeza, para angústia, para alegria. Tudo o que nós precisamos está na Bíblia. É engano nosso achar que nós vamos conseguir preencher algo em nossa vida que não seja através de Deus. Eu tenho dito que a Bíblia é o coração de Deus, a Bíblia é a boca de Deus. Quando nós mergulhamos no coração de Deus, a gente tem tudo aquilo que a gente precisa e que talvez a gente tenha buscado e não tenha encontrado no mundo. Por isso que eu aqui no Tempo de Reflexão, eu incentivo, eu motivo que as pessoas abram espaço na sua agenda para conhecer o coração de Deus, porque é um tesouro valioso. É algo que muda uma história, muda uma vida, muda uma nação. Olha, eu digo para você que Deus tem sido generoso demais comigo. Quer seja pela minha história de vida, quer seja pela missão que Ele me deu em poder ajudar as pessoas. Nunca me faltou nada. Nunca me faltou recursos, nunca me faltaram pessoas, nunca me faltaram estratégicas, nunca me faltaram espaços para eu falar do amor de Deus. E eu vejo que o QS é mais um presente de Deus para mim. Talvez eu nem mereça tudo aquilo que eu tenho recebido de Deus. Mas tudo aquilo que eu faço com responsabilidade, porque algum valor Deus tem visto na minha vida, porque são coisas assim tão óbvias que acontecem, tão claras que vêm de Deus, que não dá para você achar que isso é coincidência. Eu só agradeço a Deus pela honra de servi-lo, só agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de voltar a viver e de poder resgatar o brilho nos olhos das pessoas quando elas ouvem de Jesus Cristo.